Olá, senhores, eu sou o Jojo, que é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Antes de começar no tema ao qual eu irei abordar, eu gostaria de fazer uma primeira ressalva aqui, que é porque quando se fala de antinatalismo, muitas vezes eu vejo as pessoas tendo uma abordagem aqui que me incomoda, que geralmente elas colocam essa questão de se ter um filho como se o problema fosse a criança em si, como se o filho fosse o problema, e porque filho necessariamente é um problema, é uma coisa que é ruim, as pessoas não querem ter filhos. E eu acho esse tipo de abordagem um tanto quanto errada, porque, em minha humilde opinião, acredito eu que a maior responsabilidade ou culpa é dos genitores, né? Inclusive o Epifania, ele foi o primeiro produtor que eu vi falar a respeito desse tema, e é uma ótica que nem eu pensava antes, mas que quando eu vi ele falando, eu parei para refletir e concordei totalmente com ele, assim, que as pessoas elas querem colocar como se a criança fosse a razão dos problemas na vida das pessoas, por isso que é bom você não ter filho. Então, eu realmente não entendo essa questão do antinatalismo dessa maneira. Eu entendo que é muito mais uma questão de culpa dos genitores que colocam filhos no mundo, que não dão a eles estrutura e que colocam aí abandonados meio que a própria sorte em um mundo onde a pessoa não pede para nascer, em um mundo onde a pessoa tem que ter preparo para a vida. Existem muitos pais que não dão esse tipo de preparo para os filhos, e em decorrência disso você tem uma criança que muitas vezes é mal amada, uma criança que muitas vezes não é bem criada e que pode vir a se tornar aí um adulto cheio de deficiências, cheio de problemas, cheio de limitações. Então, feita essa ressalva, eu irei agora começar a tocar no tema a qual eu irei falar, que é do antinatalismo e dos motivos pelos quais eu sou um antinatalista convicto. Uma coisa que eu vejo é que as pessoas romantizam muito essa questão da maternidade ou da paternidade, como se necessariamente as pessoas tivessem filhos porque elas querem cuidar de alguém, porque elas querem amar e etc. E eu vejo que na realidade os motivos eles são muito menos nobres, os motivos eles são muito menos bonitos do que as pessoas acham que é. E existe uma diferença entre os motivos que as pessoas tinham filhos antigamente. Claro, filho por acidente sempre aconteceu, filho não planejado sempre existiu, mas existe sempre aquela concepção onde as pessoas se casam, onde as pessoas pretendem ter filhos planejados e elas os têm por determinados propósitos. E eu vejo que antigamente os motivos, os propósitos eram alguns e os de hoje são completamente diferentes. Então vamos começar primeiramente pelos motivos antigos. Antigamente, geralmente as pessoas elas tinham filhos por motivações relacionadas a legado, relacionadas à continuidade de trabalho da família. As pessoas elas tinham filhos realmente porque elas precisavam ter, porque era necessário. Porque a vida antigamente, ela meio que impulsionava mais as pessoas, tanto a relacionamento quanto para terem filhos. Então a questão do ter filho, ela é bem semelhante à motivação que as pessoas têm para se relacionar. É por puro pragmatismo. Então antigamente as pessoas tinham filhos porque elas precisavam ter filho. O estilo de vida de antigamente meio que empurrava as pessoas. Existia toda uma questão de pressão social. A mulher, por exemplo, que ela não dava filhos ao homem, ela era julgada socialmente como uma pessoa que não estava cumprindo aí os seus deveres de esposa e tal, aquilo que a sociedade ela tinha como meta para que a mulher alcançasse. Então muitas vezes ela tinha filhos também simplesmente para não ser mal falada, né? E o homem também ele tinha meio que essa coisa de homem que não engravidava a mulher também era menos homem, era menos viril. Então era meio que um símbolo também de virilidade, um símbolo de sinalização de virtude social, ao qual o homem se sentia alguém que estava cumprindo o rito social que era meio que pré-estipulado. Então, tanto homens quanto mulheres também tinham essa obrigação. A mulher, por uma certa ótica, e o homem por uma ótica diferente, mas ambos tinham. Esse era um dos motivos. Os outros, né, foram citados, eram motivos mais pragmáticos em relação à continuidade de trabalho, ajuda, as pessoas pensavam em suas velhices, quem é que cuidaria delas e tal. Então a vida de antigamente ela meio que empurrava as pessoas para terem essa motivação de terem filhos. Então nunca foi uma coisa muito glamurosa, muito eu quero ter um filho. Claro que algumas pessoas até tinham esse tipo de pensamento, mas isso não era a regra, tá? Tanto é que você vê pelas conversas com seus avós, com seus pais e tal, você vê isso fica bem nítido
quando você conversa, ou quando você vê eles conversando, que eles tocam meio que nesse assunto, assim. Eu já conversei muito com pessoas mais velhas e eles sempre, uma hora ou outra, eles deixam que escapar. O motivo pelos quais os pais dele, você vê a criação, você vê o que eles falam a respeito dos avós, a respeito dos seus pais, o que os pais falam para ele. Então dá para se ter um pouco dessa ideia, assim, do porquê que as pessoas tinham filho, de qual era o pensamento que elas tinham para ter filhos antigamente. Hoje em dia as motivações meio que já são outras. A tecnologia, ela já proporcionou muita facilidade para as pessoas em muitos aspectos, então muitas necessidades que as pessoas tinham antigamente, a qual era necessário uma outra pessoa, um outro ser humano, uma família, a tecnologia hoje por si só já supre. Então hoje em dia você tem muito mais facilidade para adquirir comida, você tem os serviços de entrega, você tem aplicativos, você tem tudo ali a um clique de distância. Então o ser humano ele consegue se proporcionar muito melhor conforto hoje em dia a partir da tecnologia. Então meio que não sobra motivos assim, meio que utilitários para que as pessoas tenham filho. Então as motivações hoje em dia são completamente diferentes. Hoje em dia as pessoas elas querem ter filho, mas por um motivo mesmo de puro narcisismo. Essa é que é a verdade. Quando as pessoas querem ter filho hoje, elas querem um clonezinho, elas querem basicamente alguém que imite o seu comportamento para que eles possam se ver a sua própria imagem e semelhança nesse filho. Tanto é que os filhos que geralmente são amados pelos pais são os filhos que repetem os comportamentos que eles têm, aos quais fazem ter orgulho dele. Quando o filho puxa alguém da família do cônjuge, né? Às vezes o filho puxa alguém da família da esposa ou puxa alguém da família do marido. Geralmente esse filho será preterido pelo pai ou pela mãe que não tem a sua expectativa suprida nesse filho em relação ao comportamento dele. Então, hoje em dia as pessoas elas querem ter um filho porque elas querem ter um meio que um ursinho de pelúcia para chamar de seu, assim. As motivações são completamente fúteis, sabe? Eu não acredito muito nessa coisa das pessoas, eu quero ter filho porque eu quero alguém para criar, não sei o que. É um motivo utilitário, sempre é utilitário, né? Essa narrativa aí é o que as pessoas falam porque isso é socialmente aceito. Né? Então as pessoas têm que parar com esse tipo de pensamento romantizado a respeito de maternidade ou paternidade, de achar que as pessoas têm filho porque elas amam o filho, porque elas querem alguém. Até o amor materno, eu já fiz um vídeo a respeito disso, né, da Matrix do amor materno, que ela é condicionada ao fato de que em um período de gestação, o feto ele entra em simbiose, certo, biológica com a mãe, e por conta de eles entrarem em simbiose, esse feto ele automaticamente meio que se torna uma extensão corpórea da própria mãe. Então é como se o filho ele fizesse parte do corpo da mãe, ele fosse um braço, fosse uma perna, fosse uma extensão do próprio corpo dela. E entretanto o amor que ela sente pelo filho é quase semelhante ao amor que ela sente por si própria. Então por isso que o amor materno ele é bem condicionado ao fato da mãe ser mãe do filho, porque se ela não fosse mãe dele, ela não amaria. E esse amor ele é completamente condicionado a questões meramente biológicas. É claro que tem a questão também sociocultural e tal, que acaba sendo um complemento, mas majoritariamente a questão é biológica. Por mais que as pessoas sejam seres biopsicossociais, a biologia ela impera em 90% do comportamento geral ou dos gatilhos iniciais que levam a pessoa a ter um comportamento. Isso daí é comprovado cientificamente. Não é um terço de cada coisa, né? Um terço de biologia, um terço de sociologia ou um terço de, digamos assim, psicologia. Então, como eu vinha falando, essa questão da maternidade, da paternidade é muito romantizada e as pessoas têm que parar com esse tipo de coisa, né? As pessoas não têm esses motivos bonitinhos para ter filho. E como hoje em dia nós temos uma sociedade que as motivações para tudo elas são basicamente fúteis, as motivações tanto para relacionamento quanto para terem filhos e etc. são completamente fúteis porque a sociedade, a tecnologia, o modo como as coisas se encaminharam, elas não motivam as pessoas a terem aquelas coisas nobres em relação à paternidade ou maternidade. Aliás, nunca tiveram, mas antigamente tinha-se uma melhor estrutura social no que diz respeito a comportamentos, regras, condutas morais. Hoje em dia não se tem, então cria-se um ambiente muito hostil
para quem tem filho, aonde os pais basicamente eles não são incentivados a terem um mínimo de responsabilidade para a formação desse filho. E fora isso, a sociedade como um todo, ela meio que tira também a autoridade dos pais sobre esse filho. Então, não sobra motivos assim, não faltam motivos, né, para que as pessoas não queiram ter filhos hoje em dia. Você tem também aliado a isso uma condição ali social muito ruim, uma condição onde o mundo hoje em dia é tudo muito caro. Então, você ter colocar o seu filho, por exemplo, numa escola, onde você precisa dar uma educação de qualidade, se tornou uma coisa cada vez mais cara. Então, colocar filho no mundo hoje em dia é um ato, na minha opinião, de irresponsabilidade, porque se você for pegar a renda média das pessoas, vamos tomar o Brasil como exemplo, 90% das pessoas no Brasil ganham até R$ 3.500 por mês. Você colocar filho no mundo com essas condições financeiras é uma irresponsabilidade. Como eu falei, o problema não é a criança, o problema é você não ter estrutura para ter um filho e querer ter e querer jogar esse tipo de frustração na criança. Esse filho virou um problema para mim. Não, o problema foi a sua responsabilidade, irresponsabilidade, porque você não tinha estrutura para ter filho e quis ter. Entendeu? E aí jogou uma criança no mundo, uma criança que não pediu para nascer, uma criança que muitas vezes não queria vir para esse mundo. Aí você bota uma criança no mundo, um mundo onde é necessário que a pessoa tenha o mínimo de fibra, o mínimo de condições para ter um emprego, para encarar as outras pessoas, para ir para uma escola onde ele vai sofrer bullying, onde ele pode sofrer perseguição. Você tem que dar o preparo para o seu filho para ter essas coisas. As pessoas hoje em dia elas simplesmente não dão o menor preparo nos filhos, e o filho que tem que se virar no mundo. E quando o filho às vezes vira um vagabundo, vira alguém que não se engra na vida, olha aí, tá vendo? Olha só o que essa criança... Não, essa criança é assim, esse adolescente, esse jovem é desse jeito porque você não deu a ele condições. Né? Muitas vezes você se casa com uma pessoa que é um irresponsável, né? Com um mau marido ou uma má esposa. Isso também é responsabilidade sua. Quando, por exemplo, existem filhos que têm mães narcisistas, o pai tem responsabilidade. Por que um pai vai fazer um filho com uma mulher que é narcisista, com uma mulher que vai infernizar qualquer um que está do lado dela, entendeu? Então, assim, essa questão de antinatalismo se dá pela questão social ser uma questão muito ruim, não contribuir em nada para que as pessoas tenham um filho. Então, assim, você que é uma boa pessoa, primeiro, é difícil de se relacionar. Como eu já falei em postagens aqui na comunidade, o problema não está na falta do relacionamento. Ter relacionamento é algo relativamente fácil. O problema está na má qualidade deles. O problema está que nós vivemos em uma sociedade onde existem pessoas completamente disfuncionais para se relacionarem, para serem boas mães, para serem bons pais. Então, você achar alguém já é difícil, alguém bom, alguém responsável que você consiga constituir uma família. E é difícil para os dois lados, não é difícil só para o homem, é difícil para a mulher também encontrar bons homens. Do lado delas também a coisa não tá boa, não tá fácil. O que eu questiono é essa questão delas reclamarem que não existe homem para determinadas coisas. Eu acho que nessa questão elas têm muito mais facilidade que o homem para ter relacionamentos casuais, mas para ter bons relacionamentos também de casamento, de maternidade, paternidade, elas também estão sofrendo um pouco com isso, tá? Eu vejo assim que não tá nada fácil para ninguém. Então é difícil você encontrar uma boa pessoa. E segundo, ainda que você encontre, você tem um sistema do governo, um sistema aí macro social que é feito para que a maioria das pessoas não consiga gerar riqueza, não consiga ser rica. Então, você dificilmente vai se ingrar na vida, dificilmente você terá uma vida confortável para criar em condições favoráveis um filho, porque um filho gera muito gasto, você tem um gasto exorbitante, entendeu? Você vai ter que comprar coisa para ele, você vai ter que comprar comida, você vai ter que comprar roupa, manutenção, tudo para criança hoje em dia é caríssimo. Quando ele crescer, você vai ter que botar ele numa escola de qualidade. Quem é que tem capacidade para colocar uma criança hoje em um ensino particular de qualidade, para que ele não seja doutrinado aí por essa porcaria desse ensino público que a gente tem, que não é um ensino que ensina, é um ensino que fabrica militante, basicamente. Então, assim, é inviável, entendeu? E por outro lado, você ainda vai ter uma sociedade que hoje em dia é completamente tecnocrata, onde as pessoas têm acesso à informação desde cedo, que você não consegue controlar o que o seu filho acessa. Então, assim, são muitos contras, né?
Por isso que eu sou antinatalista convicto, porque a sociedade hoje em dia ela não conspira a favor de quem quer ter filho. E quem tem se ferra geralmente. Por quê? Porque, querendo ou não, acaba que se torna difícil você manter o controle, manter as rédeas, só se você for morar na roça, se você for morar no campo, se você for morar em um lugar bem isolado, se você fizer um homeschooling para ensinar os seus filhos dentro de casa, entendeu? Mas mesmo assim, seu filho vai carecer de convivência social. Por quê? Porque, querendo ou não, a escola acaba trabalhando essa questão aí de hierarquia, essa questão social. Então você vai livrar o seu filho de um problema, mas você pode criar outro. Então, assim, é uma questão extremamente complexa, mas eu digo, eu sou a favor do antinatalismo, e as pessoas que têm o mínimo de responsabilidade hoje, cara, elas não têm que ficar botando filho num mundo desse, não. E se, e existe essa preocupação, e se as pessoas estiverem tendo cada vez menos filhos, a sociedade vai acabar. Cara, o governo que se vire com isso, entendeu? Isso é responsabilidade deles. Eles que têm que governar, eles ganham dinheiro para isso, entendeu? A gente paga impostos que a gente tira da goela, é para esse governo aí criar solução para os problemas que eles mesmos causam, entendeu? Porque esse problema é causado majoritariamente por eles. Entendeu? Então eles que se virem, meu amigo, eles que incentivem, entendeu? Eles que mudem as leis. Se eles não querem mudar as leis, se eles não querem, meu irmão, as pessoas que tiverem um mínimo de responsabilidade, um mínimo de juízo, um mínimo de inteligência, elas não vão querer botar filho nesse mundo não, entendeu? Só quem bota filho no mundo hoje, 90% pra cima, é gente irresponsável, é gente inconsequente, é gente que tem filho por acidente, entendeu? Ou são pessoas aí que são lelé da cabeça, que querem ter filho, que acham que vão ser bons pais, mas são péssimos pais porque não conseguem cuidar nem de si mesmos. Então é isso. Escrevam o que vocês pensam a respeito desse tema. Não sei se a minha abordagem foi a melhor possível, mas eu tentei falar aí um pouco do que eu penso, né? Tentar dar a minha opinião sobre o porquê que eu sou antinatalista convicto. A sociedade não corrobora, né? O meio social também não corrobora, a situação financeira não corrobora para que você tenha filho. Nada hoje em dia corrobora em favor de quem quer ter filho. Então é isso. Até o próximo vídeo.